Não. Você se considera em prejuízo? Porque assim, você largou algo em função da maternidade. É verdade. Foi uma luta, né? Nossa, imagina, é perda. Foi troca. Como que foi isso? Eu troquei, eu perdi, eu renunciei, eu Porque tem uma vaidade, não é só o salário, é a vaidade de ter um cargo, né? Um cargo daquele. Como que foi isso? Foi um processo muito tenso no sentido de que a gente fica em conflito, porque eu amo, eu quero proteger, mas ao mesmo tempo eu quero estar fazendo o que eu fazia, né? A gente conflito grandiosíssimo, né? A gestação não transforma a gente em mãe, é o nascimento, é a criança com a gente que transforma a gente em mãe. Nossa, verdade. Ai, que frase bonita. Verdade. Então, assim, quando eu tava trabalhando, o pessoal brincava muito comigo, porque a gente entrava em piruim, em buraco, descia em buraco, o povo falava, você tá barriguda, você vai se matar. Eu falava, não, gente, eu tô normal, eu tô me sentindo normal. Então, decidir parar, naquele momento foi difícil, mas depois veio, eu falo assim, que veio o bônus. Que foi a faculdade, que era uma coisa que eu queria muito. Era o sonho de ser professora. E surgiu nesse momento. E aí foi onde eu comecei a fazer o mestrado. Eu entrei para a faculdade, eu já tinha especialização, então eu podia estar dentro como professora. Mas aí foi nesse momento que a Mária me apresentou o mestrado. Então eu estava com a Vitória com 6 meses, viajando para São Carlos 2 vezes por semana. Nossa. E deu para encaixar? Eu ia perguntar isso depois. O mestrado com... Uma bebê. Bebê. Sim. Sim. Tem gente que não dá conta de mestrado nem já com a vida, né? Eu não dou conta de lavar uma louça direito. Eu sou 6 meses, Começa a lavar agora, termina à noite. Mas assim, eu tinha o Ricardo, que ficava com a Vitória à noite para eu ir para a faculdade. Então eu ficava com ela de dia e ele ficava à noite. Isso no período dos 4 aos 6 meses. Depois ela ia para a creche. Então, para tentar conciliar, ela não ficava o período integral na creche, eu buscava ela mais cedo, então eu acordava às 5 horas da manhã, ia para São Carlos. Aí o Ricardo ficava com ela, levava na escola. Eu chegava 2 horas da tarde, pegava ela na escola, ficava com ela até às 6h30, para 7 horas poder ir para a faculdade. E aí ele ficava com ela até às 11, que era a hora que eu chegava. Ah, mas isso vale lembrar, gente, isso é sério, Viviane orava para Nossa Senhora dos Companheiros que apoiam. Né? E aí ela foi beneficiada, companheiros e companheiras, porque assim, ó, marido, seguinte, vou pro mestrado, Dá o pacote. Na verdade, tem uma história desse marido chegar. Chegar nesse pico da ladeira aí. Essa minha prima, que é a minha irmã mais velha, ela tem um marido. E o marido dela, gente, é um fofo. E aí eu falava pra ela, eu só vou casar o dia que eu tiver um marido igual ao Claudemir. Então, peraí, é Nossa Senhora dos Companheiros que apoiam fofos. Tem esse detalhe ainda, né? Aí eu joguei pro universo. Eu quero um marido Claudemir. E o universo te trouxe o Ricardo. Me trouxe o Ricardo, que é pescador igual o Claudemir, que gosta de cozinhar igual o Claudemir, que é super família igual o Claudemir. Ai, mas é o meu japinha. E foi assim, então, a gente fazia desse jeito, né? Nesse meio tempo, a minha mãe ficou doente, foi onde ela descobriu que ela tinha um tumor, e o processo do mestrado, ele já estava mais suave, porque eu joguei todas as disciplinas para o começo, que foi mais tenso, viajava mais. Então, para o final, a minha professora era muito bacana, então ela não me exigia na faculdade, então eu conseguia fazer as coisas em casa e marcar com ela, apresentar e tal, enfim. Então, eu conseguia acompanhar a minha mãe na quimioterapia, em radioterapia, e nesse meio tempo... ela ficou doente. Ela ficou doente. E nesse meio tempo, eu engravido do Pedro. Ai, não teve uma brecha na vida da Viviane que ela descansou. Não teve. Paga uma brecha pra ela. Paga uma brecha pra ela, amiga. Uma brecha pra você amanhã ela vai pagar. Mas assim, foi bacana, porque quando eu defendi o mestrado, eu tava grávida já. Tipo, eu defendi em junho, o Pedro nasceu em julho. Nossa! Barrigão. Ai,
Só que nesse meio E era em outra cidade, viajava. o mestrado era em São Carlos. Aí 3 horas e meia. 2 horas e pouquinho, assim. Você nem dirigia mais, Viviane, 8 meses. Não, a gente fazia assim, eu tinha uma amiga que fazia comigo. Então a gente revezava, um dia ela dirigia, um dia eu dirigia. Então a gente alternava veículo, Tinha dia que eu tava muito cansada, eu falava assim, Lu, eu preciso dormir, então você tem que ir com o seu carro dirigindo. Ela ia. Aí eu falava, não, hoje eu tô boa, pode deixar que hoje sou eu que vou. Você vê Então que a gente legal? fazia assim. Quando a pessoa resolve caminhar, Deus, não sei do que as pessoas acreditam, sempre vem alguém. É uma Luciana, é uma Mari, é Nossa, o perfeito. professor, é o marido. Então, que hora que você vai falar pra vida assim, ó, eu me viro, eu faço tudo do meu jeito, porque eu consigo. Gente, tá esperando um anjo invisível? Nossa, Não, são perfeito. pessoas. Que momento que a Vivi pontuou sozinha, eu consegui nenhuma situação. Todas elas alguém ali, ó. Exemplo real disso, né? Quando a gente olha para a solução, a gente já se direciona, né? A solução, ela aparece, você pode não saber. E o oposto disso é focar no problema. Ai, não Procrastinar, tem ficar jeito. reclamando. Ai, não consigo. Ai, não tive incentivo. Ai, não deu, minha vida nunca foi fácil. Tá aí a Viviane agora pra mostrar. Ela ia estar até agora sentada no sofá chorando, esperando a Luciana dar uma carona. E a Luciana já mestrou faz tempo, né? Não, a Luciana Então tá no você doutorado já. Olha! A Luciana continua. Você eu não que dei pegou uma a carona freada. dela, você foi pra outra avenida, né? Fui, aí eu peguei outro rumo. Logo que a gente terminou o mestrado, aí eu ganhei o Pedro. Aí eu descobri nesse meio tempo que eu tinha um problema cardíaco, eu tive miocardiopatia pós-parto. Foi meio que um freio, Então assim. você não pôde amamentar? Não pude. Ai! Então, assim, eu tive o Dois Pedro. aí, menina, não amamentar. É Pelo menos pra mesmo? Emília doeu muito. Aí, Doeu assim, pra você, Vivi, não amamentar? Como foi pra você? assim, descobrir a miocardiopatia foi um choque. Porque eu não tinha nada. Eu só sentia cansaço. A gestação do Pedro foi diferente da Vitória. Eu tinha uma fala muito preconceituosa de que gravidez não era doença. Então, essas mulheres que ficavam reclamando e tal, porque com a Vitória eu não tive nada. Eu trabalhei até o último dia. E aí eu tive ela. E o Pedro, eu tive tudo. Eu tinha enjoo, eu tinha dor. Eu ficava assim, ai, parece que eu vou morrer. O Pedro, tudo que eu falava que não era comigo naquele momento. E quando ele nasceu, eu entendi o que era tudo isso. Que foi uma miocardiopatia que surgiu. Aí eu fiquei sentindo muito cansaço. Fui pro hospital. O médico me internou na hora. Falou, não, você não tá sentindo nada. Eu falei, Ele tinha dias, então? 2 dias. Ai, 2 dias que eu tava em casa, que eu voltei com E o ele. que você sentiu? Cansaço? Cansaço. Aí o dia que eu fui pro hospital foi porque eu deitei, eu não conseguia respirar deitada. Aí eu tive que dormir sentada. E o Pedro dormindo, porque aqueles primeiros 15 dias da criança nascendo, elas não dão trabalho. Então ele tava dormindo, eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu não tô conseguindo respirar, isso não é normal. Aí eu fui pro hospital cedo. Aí a hora que eu fui pro hospital, aí ele me internou na hora. Nossa. Aí o Ricardo ficou com o Pedro 7 dias em casa e eu no hospital. Aí entrou aquele monte de medicação. A primeira coisa, ele falou assim, mãe, não vai poder amamentar. Gente... E tudo cheio de leite. Não, assim, pedrado, transbordando. E era algo que você gostaria de ter feito? Sim, muito. Ah. Era Você amamentou gostoso. da Vitória? Amamentei. É a parte mais Olha o zoinho dela. Ai, gente. E- É uma renúncia Ai, que menina, você não pode isso nem doeu. escolher, né? Nesse Não, ano. não. É. A escolha era assim, eu quero ficar bem. E nesse momento, eu descobri o tanto que eu queria viver, porque eu falava, eu não quero então, morrer. isso que eu ia falar. Não é eu quero estar bem, não. Eu quero estar viva. Eu quero né? viver. Eu tenho 2 filhos, eu quero estar viva. Mas você tirou algum ensinamento disso? Dessa tirar abrupta, assim, a amamentação, que é um sonho para muitas mães, né? E se você amamentou o primeiro, o segundo, você já sabe que vai ser aquela coisa gostosa. Você tirou uma lição? Veio alguma coisa depois que fez sentido? Ah, veio. Foi daí que surgiu a vontade de fazer atividade física. Porque até então, eu tinha uma piadinha. Eu falava assim, gente, eu não sou sedentária porque eu trabalho muito o meu cérebro. Aí Deusinho veio e falou assim, então vai trabalhar o corpinho, amor. É. Ó, Aí você virou pilateira
Caminhadeira. Aí eu comecei a caminhar, a correr, a fazer pilates. Aí eu comecei a olhar para as atividades físicas, para alimentação, que era uma coisa que eu não olhava. Então, foi nesse momento que despertou tudo isso. De se alimentar melhor, de se cuidar melhor, para poder viver. Porque eu não podia amamentar o Pedro, mas eu podia viver com ele, com a Vitória. Então, era isso que eu queria. Então, nesse momento, as coisas começaram a abrir outras portas, né? Outros olhares.